Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edna Rodrigues e se você ainda está comigo é porque você participou do meu curso online do Centro Universitário Internacional Uninter, né? Então, hoje a gente vai para o nosso último vídeo. Hoje a gente vai falar sobre texturas, né? E eu estou gravando pelo celular porque a minha câmera do computador pifou, né? E é engraçado falar sobre isso porque aconteceram tantas coisas nesses dias, sabe? Que eu acho até engraçado. Se fosse para me listar todos os problemas que aconteceram, diria até que eu estaria mentindo, né? Porque é impressionante, sabe? Mas assim, então eu vou ser bem breve, tá? Eu quero agradecer vocês que estiveram comigo até o momento, né? Lembrando que eu vou... Deixa eu só pegar aqui. Como esse é o nosso último vídeo, né? Eu vou sortear a nossa Frida, tá? Vou sortear ela. Só que eu não vou mandar ela original, tá? Porque eu acho que essa Frida aqui... Tô apaixonada por ela, né, Frida? Eu acho que eu vou fazer um quadrinho e aí eu envio pra vocês. Vou fazer Vou colocar o sorteador, né? Vou gravar a tela e passo para vocês no grupo, tá? Aí quem ganhar eu monto um quadrinho bem bonitinho e envio, tá bom? Então, nosso assunto hoje é textura, né? E o que é textura, né? Então, por onde olhamos, qualquer lugar que a gente olhar, a gente vê texturas, né? Textura é um elemento visual que nos informam de que materiais são feitas as coisas existentes no mundo. Podemos observar elas tanto natural como artificial. E ela nos passa sensações tanto visual como tátil. Com isso, podemos identificar se a superfície ela é lisa, rugosa, macia, áspera, ondulada. Nas texturas naturais, podemos encontrar em rochas, né? A gente pode observar nas frutas, em tronco de árvores, pele de animais. Enfim, tem várias, né? Tem várias. Onde você olhar, você vai conseguir observar texturas, tá? E nas artificiais, são aquelas que resultam da intervenção humana, utilizando diversos materiais e instrumentos. O homem, desde sempre, tenta criar na superfície texturas que representam a natureza. Por meio desses materiais, ele tenta criar texturas lineares, pontuais, de manchas, incisões, com características funcionais ou ornamentais. Então, por meio de diferentes materiais, podemos obter as texturas artificiais, como por exemplo, chapiscar uma parede, né? Temos também a lã. Que mais? Temos os botões, as calçadas. Se reunirmos vários elementos, a gente consegue montar uma textura. Por exemplo, você pode reunir aí um papel branco para você fazer um teste, vários botões, pregos, sementes, né? Enfim, vários materiais e você tem ali uma textura artificial, certo? Eu vou mostrar agora nas fotografias alguns exemplos, né? A gente vai fazer uma atividade também. Agora vamos aos exemplos de texturas naturais. Temos o tronco de árvore. Observe a textura e as linhas que percorre este tronco. Observe que cada madeira, quando serrada, ela fica com desenho e textura diferente. Quando olhamos para a natureza, observamos também que cada folha tem uma textura diferente. Por exemplo, eu coloquei uma rugosa e a outra aveludada.
Na fruta, eu escolhi uma que lembra o pontilhismo e a outra figuras geométricas. Nas rochas, eu escolhi uma figura com linhas no horizonte e a outra que lembra os ovais. Temos o cabelo também liso e os crespos. E os diferentes tipos de pelos, penas. Agora que aprendemos as texturas naturais, vamos para as artificiais. Temos as calçadas, parede de tijolinho, tramas de uma cesta e uma composição de moedas. Vamos conhecer alguns artistas que trabalharam com a textura em suas obras. Aprendeu o que é textura? Vamos fazer uma brincadeira? Faça sua anotação e tente adivinhar se é natural ou artificial. Outra dica legal também é fazer vários quadradinhos com diversas texturas e aplicar elas em um desenho, assim como o que eu fiz. Bom, hoje então a gente vai fazer as texturas, né? E eu recortei vários quadradinhos assim, tá? Pra gente montar. Eu vou utilizar papel toalha amassado, areia, linha, cola, papel alumínio, casca de ovos, e jornal, tá? Então, para cada textura, eu vou montar dentro desses papelzinhos que eu cortei, tá? É legal você ter essas fichinhas assim, que quando você for dar aula ou sei lá, mostrar para alguém, você tem os exemplos das fichinhas com as texturas, né? Que aí ela é tátil, você vai, né? A pessoa vai poder passar a mão, sentir a textura, tá? Eu acho bem interessante ter essas fichinhas prontas, né? Então, a gente vai começar, eu vou fazer o passo a passo. Depois eu vou mostrar alguns trabalhos que eu fiz com textura, uma tela que eu ganhei de uma amiga, né? Ela fez com papel, da Gelsa. E um trabalho que eu fiz com uma professora, que a gente colocou papel alumínio. Aí eu vou deixar as fotos para vocês dar uma olhada, tá bom?
Então, galera, eu terminei a textura do papel alumínio. Vocês percebem que tem que colocar a cola pura, tá? E mesmo assim, depois que secar, vocês têm que conferir se não tem nenhum ponto descolado, tá? Aí você pode passar tanto tinta como betume. Eu prefiro betume, vou mostrar um quadro que eu fiz com betume, tá? Mas aí vocês testam, tá? Testa com tinta acrílica, tá? Aí pode pintar com tinta acrílica e depois passar um dourado por cima ou um prata, né? Aí fica a critério. Ou deixa assim, não sei, tá? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Esse processo do barbante, você pode fazer também com cola quente, tá? Também fica bem interessante o trabalho. Aí você pode fazer gotinhas, pode fazer risco, pode fazer hashtag, tá? Inventa lá alguma coisa, tá? Mas dá pra fazer também. Então, pessoal, as minhas bolinhas ficaram assim, tá? Isso aqui é legal para você fazer pedra, cabelo e aí eu vou passar uma fina camada de papel toalha, tá? Que o papel toalha ele adere bem, então ele vai ficar tipo umas ondulações assim. Esse trabalho aqui eu já fiz com pedra, pode ser com pedra redondinha ou com aquelas pedras cinza pequenininha, brita, né? Você dá para fazer esse trabalho. Se eu encontrar o trabalho que eu fiz com as pedras, eu posto aqui também a foto para vocês conferirem, tá?
Então, galera, ó, eu coloquei aqui a casca de ovo no cabelo da Frida, né? Isso aqui é um teste de paciência, mas eu acho que vai valer a pena, tá? A mão da gente fica toda sujinha assim, ó. E aqui assim, então ela vai ser um rosto todo texturizado, né? Aqui eu vou colocar linha, tá? E com as bolinhas de papel, eu vou fazer as flores do cabelo dela, tá bom? E depois a gente vai pintar tudo isso. Ó, aqui eu coloquei o papel, a casca de ovo, o papel alumínio e aqui a areia. Vamos ver o resultado depois, né?